Esterilizador parapsíquico é aquela pessoa que é contra o processo extrafísico. Por exemplo, um nome internacional, hoje sempre tiveram os nomes internacionais. Um que tem muito cartaz hoje chama Randy. Você está entendendo? Aquele é um esterilizador parapsíquico. O que se passa? São pessoas assediadas por mega assediadores. É turma da baratosfera. E eu vi isso desde a minha infância, dentro do movimento espírita e fora do movimento espírita, no Brasil e fora do Brasil. Agora, o que se passa? É aquela pessoa que tem um médio efeito físico aí. Ele funciona com todo mundo que admite o processo dele. Na hora que vem o esterilizador, ele começa a passar mal, dá para trás, tem assediador que quer incorporar nele, quer dominar, fazer psicofonia. Tudo isso é o esterilizador que está presente. A energia dele, ele faz o processo e canaliza dos assediadores. Com isso, então, é o processo do vampirismo. Então, o investigador, esterilizador, eu já escrevi sobre isso, vários artigos já sobre esse assunto, já dei até palestras sobre o assunto, tudo quanto é, até nos Estados Unidos. Então, o esterilizador, ele existe, o caso está aí. Ele é um assediador intrafísico dentro da área da investigação parapsíquica. É isso que é o esterilizador. Ele esteriliza, dá muito mais dificuldade, tudo fica pior. Por quê? Com ele vem os assediadores que querem tapar, não quer que fenômeno nenhum ocorra. Então, segura tudo, para chupar a energia, principalmente do médium principal, o ectoplasta que estiver lá. Você entendeu como é que Agora, também na academia, né, Valdo? Na academia em geral. Tem muitos desse tipo dentro da ciência. Agora, por exemplo, a gente consegue superar isso. Foi o que eu fiz, por exemplo, lá na Colômbia. Você está entendendo? Se você vai antes, mas eu uso toda a minha técnica, né? Energia antes, durante e depois, aquele negócio todo, senão não vai. Não sei o que você queria? Não, é porque assim, ó, o que eu tinha pensado não foi nesse sentido. Eu pensei assim, ó, vamos botar eu como cobaia. O que esteriliza mais o meu parapsiquismo? É eu olhar um parafato, olhando ele assim, objetivamente, ou eu olhar ele com predominância subjetiva? Não, você olhar, seja de que for, com o assediador atrás de você. É isso que esteriliza. Você captou, você evocou. Aí você está no buraco. Pode falar, né? Bom, eu só vou dar aqui o toque da relação, né, de colocar o esterilizador parapsíquico aqui na questão do verbete. Simplesmente é na questão da pesquisa. Então, a maior parte desses esterilizadores parapsíquicos, certo? O que eles querem fazer? Eles querem refutar a qualquer preço a questão do parapsiquismo. Mas só a presença, você não consegue nem a manifestação do fato. Certo? Então, não consegue, de forma alguma, nem analisar aquele fato. Então, isso atrapalha demais a questão da pesquisa. Aí tem esse que está pagando aí $1 milhão, né, de dólares para comprovar, né, que é isso que o Valdo falou. E também aqui, né, o mais comum aqui que a gente tem, né, esse padre aí espanhol, o Quevedo. Certo? É um clássico também disso. É assim que ele fala quando termina qualquer apresentação de qualquer sensitivo. Isto não existe. Ele assusta todo mundo. Agora, Valdo, tem um recurso também que vale a pena comentar. Por exemplo, aqui nos nossos campos, nas nossas dinâmicas, pessoas que entram assim, elas são encapsuladas, elas não têm nenhum efeito sobre o campo, elas não conseguem esterilizar nada. Sim, mas o problema é o seguinte, muita ajuda que não atrapalha. Claro. Se a pessoa vem para receber e ela não quer nem se abrir para ter recebimento, tem que encapsular a pessoa. Mas entra assim que é um outro recurso, né? Que esses médiuns sempre. Agora, eu sempre fazia isso. Você já pensou eu lá em casa, fazendo no Centro da Consciência Contínua, que você lembra como é que era lá a situação? Outra coisa, quanta gente eu encapsulava? Precisava até eu já entrei nessa. Outra coisa, lá em São Paulo, o Pilar, você lembra? O cara que veio, sabe, que ele achou e foi lá para me desafiar com o processo de energia, porque ele era bom de energia. Então, a hora que ele veio, eu falei assim, qual que é o cara? Não é aquele que está lá na frente dos outros. Então, ele começou a entrar no salão. O salão era comprido. Aí eu falei assim, não, aquele lá, esse aí não vai fazer nada. Aí ele chegou e ele ficou totalmente encapsulado. Eu disse, não, eu aqui não estou sentindo nada, não sei o que houve. Eu disse, não, é porque eu encapsulei você. Você quer melhorar? Você vai melhorar. Olha aqui. Joguei energia, o cara... Não, agora estou começando a ver.
Valdo, O coração disparou, etc. Aquele a negócio todo, deu característica desse taquicardia, esterilizador cara. ou esterilizadora, a característica principal é esse desafio? É aquele, ele Não, quer desafiar? nem o sempre, que não. Quase mau caráter? sempre o esterilizador sério mesmo, ele é doente, ele sofre, ele está passando mal. Às vezes é até um grande cientista, uma pessoa que tem nome, Que tudo tem isso, muito isso. mas ele sofre com aquilo e ele não fala. Então ele chega lá calado, a gente tem até pena. Muitos desses é que o meu amigo, o Carélio, Benito Carélio, levava lá em casa para eu ver, Entendi. que ninguém sabia quem era. Entendi. Mas grande pessoa, às vezes riquíssimo, dirigia um monte de coisa, líder disso, líder daquilo. Ele levava caladinho, marcava tudo por telefone comigo, para não ter ninguém lá em casa. Quase sempre eu recebia esse povo à tarde, sabe? Tinha um horário e tal, certo? É porque naquelas São dezenas pesquisas que eu recebi, gente do exterior, gente daqui. Era muito comum isso. Uma outra Valdo. coisa, eu recebia também os médiuns. Tem o Joaquim Pose que está aí, ele mesmo levou o médium lá para eu ver. Joaquim O Pose. Mirabelli passou muito por isso. Vinha aquelas pessoas, os acadêmicos da Alemanha, da França, não sei de onde, só para comprovar a fraude dele. E ele não sabia esterilizar, encapsular Pois é, mas essas agora pessoas. às vezes dá certo, às vezes não. O Rubens tinha gente que estava examinando ele. Entende? O Rubens lá no... Porque o Rubens tinha energia. Havia o processo. Só que tem que... Outra coisa, o Thomas Grimort também tem energia, mas são pessoas que não aprofundaram o processo, elas não viraram profissionais, ficaram como amadoras o tempo todo. Aí não dá certo em matéria de efeito físico.